Procure aí, amados, o segundo livro de Samuel, no capítulo 6. Segundo livro de Samuel, no capítulo 6. E nós vamos ler a partir do versículo 6 também. E aí, Zé Maria, como é que é? Tá bom mesmo? São os ossos quebrados do ofício, não é isso? Importante que está aí de pé. Vamos lá, capítulo 6, versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: e chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. É isso mesmo que você está lendo aí? Você crê nessa palavra? Eu vou ler pela segunda vez. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais essa oração. Nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor, para que Ele fale conosco nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira, e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Agora sim, agora vamos aplaudir bem forte. Eu quero que você aplauda bem forte, no nome de Jesus. Amém. Toma o teu assento aí, toma o teu assento, pode sentar. Eu já quero que você olhe para essa pessoa aí que está do teu lado. Eu quero que você olhe no fundo dos olhos dela e fale assim para ela: não converse comigo. E você também não converse com essa pessoa. Preste atenção. A princípio, o objetivo de Davi era trazer a arca da aliança para Jerusalém. A arca, ela ficou por muito tempo esquecida durante o reino de Saul, e passaram-se mais de 20 anos. Então agora Davi já estava estabilizado. Ele queria construir o templo, Deus não autorizou, mas ele falou: eu vou trazer a arca para Jerusalém. E no caminho, amados, esse homem chamado Uzá, vinha ele, o irmão dele chamado Aiô. Eles colocaram a arca sobre uma carroça, e no caminho haviam aquelas pedras, e a arca iria cair. E ele, com a mais boa intenção, tocou na arca para que não caísse. Mas aí, o que aconteceu? Vamos ler de novo, versículo 6. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Eu pergunto para você, ele tinha uma boa intenção aqui? Tinha ou não tinha? Tinha. Ele não queria que a arca caísse. Mas, amados, quando você vai fazer as coisas para Deus, a boa intenção muitas vezes não resolve. Há umas leis. Deus, ele já mostrou através da palavra dele como deve ser feito as coisas para ele. Isso é, se você realmente quer fazer. E a palavra diz, amados, aqui no versículo 7, ó: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência. Olhe para mim aqui. O que você entende por uma pessoa imprudente? Vamos dizer que você, no teu trabalho, você trabalha com pessoas ao teu redor. Você tem que trabalhar, não pensar somente em você, pensar também na segurança das pessoas que estão ao teu redor. Pela manhã tem um irmão que ele trabalha como motorista de ônibus. E eu falei para ele: olha, a responsabilidade sua é muito grande.
Você tem que guardar as pessoas que estão dentro do ônibus, mas também o trânsito, para você não atropelar ninguém. Você não pode ser imprudente. Você não pode dormir no trânsito. Quem já ouviu aquela palavra checklist? O checklist, irmãos, é simplesmente uma agenda que você tem. Eu, pelo menos, sou uma pessoa muito esquecida. Então, quando eu vou fazer algo, eu já tenho que me programar. Então, se eu vou sair pela manhã, à noite, aquilo que eu vou precisar, eu já coloco na mochila, porque senão pela manhã eu esqueço, não é assim? Vamos dizer que você, mulher, vai sair. Aí você vai fazer o checklist daquilo que você vai levar. O que é que você vai colocar dentro da tua bolsa? O batom, o que mais? É tanta coisa, meu amigo. A maioria das coisas que eu esqueço mesmo é o carregador de celular. Está pelo menos em primeiro lugar naquilo que eu esqueço. Então, uma pessoa imprudente é essa, que esquece de fazer algo. Ou, irmãos, aqui é que é o mais importante de hoje. Você sabe que tem que fazer uma coisa e você não faz. Essa é uma pessoa imprudente. E eu vou te explicar por quê. O Uzá, ele nasceu em Israel. E a pessoa que nasce em Israel, desde quando ela é pequena, ela já é ensinada sobre a Torá, sobre a lei de Deus. Então, para ele, irmãos, era injustificável que ele não conhecesse a lei. O que significa isso? Ele sabia claramente o que teria que fazer, mas não fez. E às vezes acontece isso comigo e com você. Você pode deixar de fazer algo que você não acha importante. É apenas um detalhe, pastor, isso aí não tem importância. Tudo bem. Quando você deixa de fazer algo, amados, e você é imprudente, às vezes dá certo. E você vai empurrando com a barriga, vai dando certo, mas tem um dia que a conta chega. Esse homem aqui perdeu foi a vida por causa disso. Ele sabia, amados, o que era certo, mas não fez. Por quê? Porque ele era de Israel. Ele deveria conhecer a lei de Deus. Eu vou já mostrar o que ele errou. Mas pense bem, quem aqui se acha uma pessoa cristã? Levanta a mão aí, quem se acha uma pessoa cristã? Todos nós servimos a Cristo, nós somos cristãos. Eu pergunto para você, uma pessoa cristã, ela tem que basicamente conhecer a Bíblia ou não? Tem ou não? Ela tem a obrigação de conhecer a Bíblia? Pense comigo. Vamos dizer que você chega para mim, pastor, eu não sou evangélico, eu sou espírita. Tudo bem. Você é espírita, você conhece os livros do Kardec? Não, então você não é espírita. Uma pessoa que é espírita, mas ela tem por obrigação de conhecer os livros do Kardec. Vamos dizer que você fale para mim que você é muçulmano. Você conhece, amados, algum muçulmano que não conhece o Alcorão? Conhece alguém? Não existe isso. É como um cristão que não conhece a Bíblia. Eu não posso falar que sou cristão se eu não conheço a Bíblia. Eu pergunto para você, uma pessoa que ela pratica uma religião, ela tem o desejo de agradar a Deus? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Tem. Se ela pratica uma religião, ela deseja agradar a Deus. Mas olha, se eu não conheço a Bíblia, irmãos, nem que eu tenha a melhor intenção, eu posso estar desagradando ao Senhor. Porque a Bíblia, amados, ela vai nos ensinar aquilo que agrada a Deus, mas aquilo também que é abominável para Ele. Deu para entender isso aí? Então eu posso querer agradar a Deus? Posso, e você deve sim. Mas se eu não conhecer a Bíblia, eu posso estar fazendo algo que não agrada ao Senhor. Então, para mim, que sou cristão, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Tem outro motivo sim, que eu tenho que conhecer a palavra.
porque eu posso ser enganado por as seitas, por as religiões, as heresias. Acredito que você já ouviu falar sobre isso. Existe, amados, muitas falsas religiões. Existem muitas pessoas que pregam e ensinam em benefício próprio. Ao invés de levar aquela pessoa a conhecer a Deus, muitas vezes tira aquela pessoa da presença de Deus. Pastor, por que que o Uzá, ele foi imprudente? Vamos ver aqui. Procura o livro de Números, é o 4º livro da Bíblia. Números capítulo 4 e o versículo 4 também. Números capítulo 4 e o versículo 4. Vamos lá. O primeiro ponto, amados, a arca da aliança, ela só pode ser transportada por um levita. Que era um levita, pastor? Era uma pessoa da tribo de Levi, nasceu naquela tribo. Teria que ser essa pessoa, não poderia ser outra pessoa. Vamos lá, capítulo 4 e o versículo 4 também. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre elas estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Olhe para mim aqui, como eu falei para você, a intenção de Davi era fazer o templo de pedras, um templo maravilhoso, mas Deus não permitiu. O templo, amados, de Deus era apenas uma tenda móvel, e todas as vezes que eles saíam do lugar, teria que desmontar essa tenda. Pastor, como eles sabiam o momento para sair do lugar? Havia uma nuvem, aquela nuvem é que guiava eles. Se aquela nuvem se movesse para frente, era para frente que eles teriam que ir. Pastor, mas se movesse para trás, teria que ir para trás. E se fosse para a direita? Então eles teriam que esperar aquela nuvem se mover. E se ficasse parado ali, eles também paravam ali. Poderia ser um dia, 10 dias, um ano. Pastor, e se aquela nuvem, ela saísse do lugar às 2 horas da manhã, o que é que tinha que fazer, irmãos? Se levantar. Aí teria que desmontar o tabernáculo, como também a minha casa. Todos moravam ali em cabanas. Então, no momento para desmontar o tabernáculo, a pessoa responsável por o altar, vamos dizer que era esse altar aqui. No momento do transporte, irmãos, aquela bateria seria desmontada. Teria uma pessoa para fazer isso, como também cada utensílio. Então, cada pessoa tinha uma obrigação e teria que ser naquele momento. Mas a arca da aliança, somente uma pessoa poderia ver ela e tocar nela, que seria o sacerdote. E como é que teria que fazer, pastor? O sacerdote, na hora que teria que sair do lugar, vinha um comunicado para ele: olha, a nuvem saiu do lugar, temos que ir. Então ele chamava os seus filhos para desmontar todo o santuário, a arca. Ele pegava a cortina do Santo dos Santos, com essa cortina ele cobria a arca, e depois colocava um pano de peles de texugo, e depois outro pano. Então a arca ficava totalmente coberta, e colocava os varais. Depois que ele colocava os varais, ele chamava quem? Os levitas. Os levitas não viam a arca, irmãos, eles levavam, mas sem vê-la. Pronto, venham aqui, podem pegar a arca. Aí eles pegavam nas suas costas. Então esse é o primeiro ponto. Por que ele foi negligente? Porque ele deveria saber, era obrigação dele saber, amados, que para
o transporte da arca teria que ser uma pessoa levita, da tribo de Levi. O segundo ponto, vamos aqui, capítulo 4 ainda, e o versículo 15. Eles deveriam saber que tocar na arca é pecado. Capítulo 4, versículo 15, ó. Havendo, pois, Arão e seus filhos, a partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos dos santuários, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Eu pergunto para você, é forte ou não? Eles não poderiam nem tocar, irmãos, teriam que colocar nas costas e ter todo cuidado. Terceiro ponto aqui, vamos aqui o versículo 20. Porém não entrarão a ver, quando cobrirem o santuário, para que não morram. Pronto, eles não poderiam ver. Esse aqui é o segundo ponto. Terceiro ponto aqui, Números capítulo 7, versículo 9. Esse ponto aqui também é importante. Capítulo 7, versículo 9. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levavam aos ombros. Olha aqui. Então, por todo aquele transporte, irmãos, a arca não poderia ir em um carro de boi, teria que ser nas costas dos levitas. Então, foi por isso, amados, que aquela pessoa morreu. Ele deveria saber disso. Vamos voltar. Segundo livro de Samuel, no capítulo 6 ainda. E o versículo agora é o 10. Preste atenção nisso aqui. Capítulo 6 e o versículo 10. Quem encontrou, diga amém. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Olhe para mim aqui. Era a mesma arca? Era? Sim. Era o mesmo Deus? E por que que aquele morreu e esse aqui foi abençoado? A maneira que a pessoa tratou as coisas. Davi não queria mais trazer a arca. Ele ficou com medo por causa da morte daquele homem. Aí 3 meses depois veio alguém: Davi, fale, meu amigo, o que está acontecendo? Lembra do Obed-edom? Morreu? Não, morreu não. Você lembra que a arca ficou na casa dele? Lembro. Olha, Deus abençoou a ele e a sua família. Um morreu porque foi imprudente, o outro foi abençoado. Era a mesma arca e era o mesmo Deus. Acredito, amados, que o Obed-edom, aquela arca veio para a casa dele sem ele esperar. Ela estava indo para Jerusalém. Olha, ninguém quer a arca, vamos deixar na casa do Obed-edom. Então acredito que ele separou um lugar, talvez uma sala, um quarto. Deixem a arca aqui, deixem a arca coberta. E ele tratou, amados, a arca do Senhor com todo zelo, com todo temor. E o que aconteceu? Deus abençoou a vida dele. É quando nós fazemos as coisas para Deus da forma correta, com temor, com reverência. Isso é, se eu realmente quero fazer. Não posso ser como usar. Ah, pastor, mas eu tenho uma boa intenção. O usar era gente boa. Meu amigo, não. O que Deus quer, amados, é que você o obedeça. O que Deus quer é que você trate as coisas de Deus como deve ser tratado. Amados, a arca de Deus simboliza a presença de Deus para a nossa vida. Então era injustificável que uma pessoa de Israel não tivesse conhecimento da palavra. É como uma pessoa também da igreja. Esse é outro ponto também que eu quero tratar.
Vamos para o Novo Testamento agora. Preste atenção como o diabo faz. Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Eu pergunto para você, amados, o diabo conhece a palavra? Conhece, e ele usa a palavra, só que de uma forma deturpada. Vamos lá, capítulo 4, a partir do versículo 5. Ele está em um embate com o próprio Senhor. Quem encontrou? Capítulo 4, versículo 5. Ele diz, ó: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Isso aqui, amados, realmente está escrito, é o Salmos 91, só que ele deturpou. Olhe para mim aqui. Ele levou o Senhor ao mais alto do templo. Os estudiosos dizem que a maior altura do templo, o pináculo, era de 21 metros. Ele levou o Senhor até ali e falou: você é o Filho de Deus? É mesmo? Então faça o seguinte, se lança daqui, se joga daqui, porque está escrito: aos anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece em nenhum caminho. Ao que o Senhor respondeu, versículo 7, disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Compreendeu? Isso aqui é Deuteronômio. Como foi que o Senhor se defendeu? Se defendeu usando a própria palavra. Eu pergunto para você, amados, o Senhor é contigo? Sim, claro, pastor. O Senhor, Ele vai te proteger em todos os caminhos? Sim, vai me proteger. Agora, não quer dizer que eu vou ser uma pessoa imprudente. Ah, pastor, o Senhor, Ele me protege. Eu vou atravessar aqui a Avenida H sem olhar. Vá nessa. Porque o Senhor falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Amados, não existe isso. Eu tenho que ser uma pessoa prudente. Eu tenho que fazer as coisas da maneira correta. O Senhor, Ele vai me proteger em momentos difíceis? Vai sim. Ele está sempre comigo. Mas isso não significa que eu vou agir de qualquer maneira, que o Senhor tem obrigação. Nada disso. Então você viu que o próprio diabo, ele vai deturpar a palavra. Para quê? Para tirar a pessoa da presença de Deus. Mas como vai acontecer isso? A pessoa não conhece. Deu para entender agora como é importante você conhecer a palavra? Vem uma pessoa de uma determinada religião, sabe que você está na casa do Senhor, aí chega para você, mostra um versículo perdido. Olha, mas está escrito isso aqui. Aí você: ah, não tinha percebido isso aqui não. E qual é o problema maior, amados, dessas seitas? O problema maior é esse: entrar é fácil, difícil é sair, meu amigo. Você que é da igreja, não vai entrar nessa. Você conhece a palavra. Mas e o teu familiar que não conhece? Quem vai ter que levar essa palavra, amados, para a tua família é você. Mas como eu vou levar a palavra se eu não conheço ela? E eu lembro mais uma vez, nós temos obrigação de conhecer a palavra. Diga amém. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Aqui é o próprio Senhor. Capítulo 22, versículo 29. Se você quiser grifar na tua Bíblia aí, pode grifar. Quem encontrou? Capítulo 22, versículo 29, diga amém. Diz assim, ó: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando ele fala errais, o que ele está dizendo? Você está sendo imprudente, porque você não conhece nem as Escrituras, você se diz cristão, você é da igreja evangélica ou é católico, não sei, mas não conhece a Bíblia. Você pode estar errando e errando feio. E o que mais? E não conhecendo o poder de Deus, irmãos. Sexta-feira nós falamos aqui sobre o Josué.
o Josué, ele estava em uma batalha contra o inimigo. E já estava para escurecer. Os inimigos iriam se esconder nos penhascos, nas cavernas. E ele ousou pedir ao Senhor que o sol ficasse onde estava. E a lua já estava para aparecer. Ele falou: para aí onde você está, lua. E a Bíblia diz que aconteceu isso. Você acha que o Josué, ele cria que Deus poderia fazer aquilo, ou ele cria que Deus iria fazer aquilo? Eu pergunto para você, é diferente ou não? Pastor, eu sei que Deus pode. Irmãos, até o diabo sabe. Deus pode qualquer coisa. Mas o Josué, amados, ele não cria dessa forma. E ele nem tinha direito de crer assim. Ele viu o mar se abrindo, ele passando pelo meio. Ele viu o que aconteceu no Egito. Ele não teria o direito de duvidar. Nem eu mesmo tenho o direito de duvidar de Deus. Eu sei que Ele pode fazer. Deus pode fazer qualquer coisa, irmãos. Ele é o Criador. Agora, a questão maior, o poder de Deus, é eu crer que Ele vai fazer. O milagre que o Josué, ele precisava, poderia esperar para o outro dia? Para 30 dias depois? Não, teria que ser ali. Então, acredito eu que ele nem duvidou. Se você conhece a história do Josué, ele foi aquele que foi escolhido para ficar no lugar do Moisés. Moisés, que é um líder, é um herói em Israel até hoje. Ele teria que ficar no lugar do Moisés. E eu explico para você o que é isso. Aquilo que Deus pedia para o Josué fazer, ele fazia, ele obedecia ao Senhor. Então na mente dele, qual era? Sempre o que Deus pede para mim fazer, eu faço. Agora eu vou pedir uma coisa para Ele fazer para mim. Não só para mim, para o povo de Israel. E você está presenciando o que está acontecendo com o povo de Israel. São pessoas fortes, irmãos. São pessoas que amam o seu país. Estava ouvindo um relato de um israelita. Ele fala: olha, cada vez que nós somos perseguidos, eles foram perseguidos pelos babilônios, os assírios, o próprio Hitler. Cada vez que nós somos perseguidos, nós ficamos ainda mais fortes. Amados, existe judeu aqui no Brasil, existe judeu nos Estados Unidos, na Argentina, em qualquer lugar. Eles se juntam como um só povo. Isso é que é tremendo, irmãos. Então Josué, ele nunca desobedeceu a Deus. Então ele tinha essa interação, ele tinha essa certeza no coração dele que Deus iria fazer. E a própria palavra diz, irmãos, que nunca houve um dia como aquele. Já imaginou? Quanto tempo, pastor? Não sei. Se aquele dia durou 24 horas. Eu sei que a palavra diz que o sol ficou ali no céu até o momento que eles venceram todos os inimigos. Já imaginou o inimigo? Quando eles viram já para escurecer, Josué não é o cara, não é o bichão. E agora? Nós vamos fugir. Mais uma vez, olha, nós vamos fugir de Israel. Eles não vão nos vencer. Mas Deus interviu por Israel, irmãos. E Deus deu a vitória surpreendente para aquele povo. É como Ele faz também na minha vida, quando eu creio nele. Porque com Obed-edom ele foi abençoado? Porque ele agiu com reverência, com zelo. Ele tratava as coisas de Deus da forma como deveria ser. Ele buscou saber como deveria. Outro ponto importante também. Às vezes, irmãos, nós fazemos algo que pode não estar dando certo.
ao que você tem que fazer. Tem que saber o que é que você está fazendo de errado, que aquilo que você tenta não dá certo. O que é que eu estou fazendo de errado? Você vai ter que procurar saber. Mas mesmo que você procure saber, ainda não resolve. Saber o que está errado ainda não resolve. Resolve quando eu busco saber o que está errado e vou fazer o que tem que ser feito. O Espírito Santo, amados, vai nos ajudar. O Espírito Santo vai nos dar entendimento, como deu para o Obed-Edom. Olhe para mim aqui. Já que a primeira vez que o Davi tentou trazer a arca, aquele homem morreu, o que é que o Davi teria que fazer agora para poder chegar a arca até Israel? Isso aí vai ficar para o próximo domingo, nós vamos aprender. Pastor, o que é que deu errado? Eu já expliquei para você. Então agora eles teriam que fazer tudo bonitinho para poder dar certo. E deu certo? Deu sim. Davi, ele trouxe a arca para Jerusalém e ficou ali por muito tempo. Pastor, onde está a arca do Senhor hoje? Não se sabe, irmãos. Alguns estudiosos, eruditos, teólogos dizem que a arca foi saqueada pelos babilônios. Mas hoje não interessa para mim, não interessa para você onde está a arca física, porque quando o Senhor Jesus ele veio, ele trouxe nele, amados, a glória de Deus. E quando eu recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, a glória de Deus, ela vem para dentro de mim. Aí eu começo a entender as coisas com um novo prisma. Quem viu ontem aquele fenômeno no céu? Alguém viu? Tu viu, Lenilson? Para você ver aquele fenômeno, todos diziam que teria que ter um filtro. Aí quando eu ia saindo lá de casa, tinha uma pessoa lá, já vendo o fenômeno. Eu falei, meu amigo, deixa eu olhar aqui. Aí ele me deu o filtro. Aí eu olhei, irmãos, realmente, o sol brilhando, aí a lua, era um negócio negro, amados, surgindo, negócio impressionante. Mas você não poderia ver a olho nu, que você ia ficar cego. Tem que ter um filtro. Esse filtro, amados, para nós, que nós queremos visualizar as coisas de Deus, esse filtro se chama o Espírito Santo de Deus. Quando eu entrego a vida para o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus.